Se eu te dissesse que comprei a casa onde cresci, um sobrado de 5 quartos num bairro nobre, pelo preço de um carro popular usado, você acreditaria? Provavelmente não. As pessoas olham para mim hoje e veem um homem de sorte. Elas veem a escritura no meu nome, veem a reforma que eu fiz, veem o jardim impecável. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que eu tive que engolir para chegar até aqui. Ninguém sabe que para entrar por aquela porta da frente como proprietário, eu precisei ser expulso dela como um cachorro sarnento pelos meus próprios irmãos. Essa não é uma história sobre dinheiro, é uma história sobre paciência. E sobre como a ganância, ela é um veneno que você bebe achando que vai matar o outro. Tudo começou com o silêncio. Aquele bip irritante e ritmado da UTI. Meu pai, o seu Otávio, estava ligado a máquinas. Um homem que construiu um império de cimento e tijolo com as próprias mãos, agora reduzido a um corpo frágil sob lençóis brancos. Nós estávamos lá. Eu, o caçula, o sonhador, como eles gostavam de dizer com desdém. E eles, Marcos e Renata. Marcos era o mais velho, o empresário falido que vivia de aparências, dirigindo um carro importado financiado em 60 vezes enquanto devia a agiotas. Renata era a do meio, a socialite de Instagram, que passava o dia postando fotos de pratos caros, mas que me pedia dinheiro emprestado para pagar a conta de luz. Eles não estavam tristes. Eu via nos olhos deles. Eles estavam ansiosos. Eles olhavam para o monitor cardíaco como se fosse um relógio contando o tempo para o prêmio da loteria. A casa, o famoso sobrado da Rua das Acácias, era só nisso que eles pensavam. Um terreno enorme, numa área que tinha valorizado absurdamente. Valia por baixo uns 3 milhões de reais. Eu só queria que meu pai acordasse. Eu só queria ouvir a voz dele mais uma vez, mas ele não acordou. 3 dias depois do enterro, nem a terra tinha assentado ainda e a campainha tocou. Eu estava na sala do sobrado, organizando as caixas de remédios que sobraram. Marcos entrou sem bater. Renata veio logo atrás, segurando uma pasta preta de couro. O barulho do salto dela no piso de madeira parecia marteladas na minha cabeça. "A gente precisa conversar, Júnior", Marcos disse. Ele nunca me chamava de Júnior, a não ser quando queria algo ou quando queria me diminuir. "Agora não, Marcos. O pai acabou de..." "Agora sim", Renata cortou, jogando a pasta na mesa de centro. "Não tem por que adiar o inevitável." Eu senti um frio na espinha, aquele instinto animal que te avisa que você é a presa. Marcos abriu a pasta e tirou um documento. O pai deixou isso assinado antes de piorar. É uma doação em vida, da casa, para mim e para Renata. Eu gelei. Peguei o papel. A assinatura estava lá, tremida, fraca. Otávio de Souza. Mas algo estava errado. O pai não conseguia segurar uma caneta nas últimas 2 semanas, Marcos. Ele estava sedado. Ele teve um momento de lucidez. Renata disse, sem piscar, lixando uma unha imaginária. "Você não estava lá. Você tinha ido, sei lá, comprar café." "Eu nunca saí do lado dele!" eu gritei. Minha voz ecoou na sala vazia. "Olha, Júnior." Marcos se aproximou, colocando a mão no meu ombro. Uma mão pesada, falsa. "O pai sabia que você não tem cabeça para administrar um patrimônio desse. Você é instável. Ele quis proteger o legado. Nós vamos vender a casa, dividir o dinheiro entre eu e a Renata. E claro, vamos te dar uma ajuda de custo. Uns 10 mil reais para você se ajeitar." 10 mil reais. Uma casa de 3 milhões. "Isso é falso. Eu vou chamar a polícia. Eu vou pedir um exame grafotécnico." Foi aí que a máscara caiu. Marcos bateu na mesa. O rosto dele ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. "Você não vai fazer nada, seu moleque. O documento já está reconhecido em cartório. Nós temos testemunhas. Você acha que tem dinheiro para pagar advogado? Você acha que tem dinheiro para brigar com a gente? Você é um nada, Júnior. Um nada." Renata sorriu. Um sorriso cruel, de canto de boca. "Você tem 24 horas para sair. Ou a gente chama a segurança para te tirar à força por invasão de propriedade. A casa é nossa." Eu olhei para aquele papel. Eu sabia que era mentira. Eu sabia que eles tinham molhado a mão de alguém no cartório. Ou forçado a mão do meu pai enquanto ele delirava. Mas Marcos estava certo em uma coisa.
Eu não tinha dinheiro. Eu cuidava do pai em tempo integral. Minha conta estava zerada. Eu não tinha como lutar, não naquele momento. Naquela noite, choveu. Eu juntei minhas roupas em 2 sacos de lixo preto, porque eles não me deixaram pegar as malas de viagem que eram do patrimônio da casa. Saí pelo portão da frente, olhei para trás uma última vez. Marcos estava na varanda, fumando um charuto que ele achou na gaveta do meu pai. Renata estava no telefone, provavelmente já gastando o dinheiro que ainda não tinha. Aproveitem, eu sussurrei. Aproveitem enquanto dura. Eu fui morar numa pensão no centro, um quarto que cheirava a mofo e cigarro velho. O banheiro era coletivo e a parede era tão fina que eu ouvia o vizinho tossindo a noite inteira. Passei meses comendo macarrão instantâneo. Consegui um emprego de estoquista numa loja de materiais de construção, carregando saco de cimento nas costas, o mesmo cimento que meu pai usou para construir a vida dele. A ironia não passava despercebida. Eu acompanhava a vida dos meus irmãos pelas redes sociais. Eles não perderam tempo. Renata postava fotos de projeto Nova Casa. Derrubaram as paredes internas. Fizeram uma piscina de borda infinita que custou uma fortuna. Marcos comprou um carro novo. Eles estavam vivendo como reis, gastando por conta da futura venda. Eles colocaram a placa de vende-se, valor 3,5 milhões. Mas os meses passavam e a casa não vendia. 6 meses, 1 ano. Eu via Marcos ficando mais magro nas fotos. Renata parou de postar viagens. Algo estava acontecendo. Foi num dia de chuva, voltando do trabalho, encharcado, que eu decidi investigar. Eu não tinha dinheiro, mas tinha tempo. E tinha ódio. O ódio é um combustível muito eficiente. Fui até a prefeitura, pedi uma certidão do imóvel. Como é documento público, qualquer um pode tirar. Quando a moça do balcão me entregou o papel, ela me olhou com pena. "O senhor tem interesse nesse imóvel?" Ela perguntou. "Talvez", eu disse. "Bom, boa sorte com a bomba." Eu li o documento. E ali estava a minha virada. Meu pai era um homem bom, mas era desorganizado com papéis antigos. A casa, o terreno original, fazia parte de uma disputa de loteamento de 30 anos atrás. Havia uma dívida de IPTU acumulada de décadas, que com juros e multas somava quase R$ 1 milhão. Mas não era só isso. Havia uma multa ambiental. O fundo do terreno invadia uma área de preservação de um córrego que foi canalizado. A prefeitura estava exigindo a demolição da área da piscina e da churrasqueira, justamente a reforma milionária que Marcos e Renata tinham feito ilegalmente, sem alvará. Eu comecei a rir. Ali, no meio da repartição pública, eu ri como um louco. Eles falsificaram a assinatura para roubar uma dívida. Eles gastaram dinheiro que não tinham, reformando uma área que teria que ser demolida. Eles não puxaram a certidão negativa. A ganância foi tanta, a pressa de me chutar para fora foi tão grande que eles esqueceram o básico. Amadores. Eu poderia ter avisado? Poderia. Eu avisei? Nem ferrando. Voltei para minha rotina. Trabalhei, juntei cada centavo. Fiz horas extras. Comi arroz com ovo por 2 anos. Fui promovido a gerente da loja. Comecei a estudar leilões judiciais. Enquanto isso, o inferno desabava na Rua das Acácias. Oficiais de justiça começaram a bater na porta. Eu soube pelos vizinhos. A prefeitura embargou a obra da piscina, multou eles em R$200 mil por crime ambiental. O IPTU atrasado virou execução fiscal. Como a casa estava no nome deles agora, graças à fraude que eles cometeram, a dívida caiu no CPF deles. Marcos teve as contas bloqueadas. O carro importado foi apreendido numa blitz. Renata teve que vender as joias. Eles brigaram entre si, uma briga feia, de gritaria na rua, com polícia e tudo, um culpando o outro. A ideia foi sua, Marcos gritava. Você que disse que cuidava da papelada, Renata berrava. E a casa foi a leilão. Leilão judicial para pagamento de dívidas fiscais. Quando o imóvel vai para leilão por dívida de IPTU, ele vale muito pouco. Ninguém quer comprar uma dor de cabeça. Ninguém quer assumir a demolição, a regularização. O valor cai muito. Primeira praça, valor de avaliação. Ninguém deu lance. Segunda praça, 50% do valor. Ninguém deu lance. O imóvel ficou micado. A fama da casa estava ruim. A casa maldita da Rua das Acácias. 2 anos e meio depois da minha expulsão, eu entrei no site do leiloeiro. Lote 45. Sobrado residencial. Ocupado. Dívidas de IPTU e multa ambiental. Lance inicial,
350 mil reais. Era tudo o que eu tinha juntado, mais um empréstimo que fiz no banco usando meu salário de gerente como garantia. Era tudo ou nada. Fui presencialmente ao auditório do fórum. Eu queria ver. Eu estava de boné, máscara, era época de gripe, óculos escuros. Sentei no fundo. Vi Marcos lá na frente. Ele estava destruído. Cabelo grisalho, roupas amassadas. Ele estava lá para tentar, desesperadamente, achar algum laranja para comprar a casa e salvar a pele deles, ou rezar para ninguém comprar para eles ganharem tempo. O leiloeiro anunciou o lote. Lote 45. Quem dá o lance mínimo? Silêncio. Marcos olhava para os lados, suando. O leiloeiro ia encerrar. Se encerrasse, a casa poderia ir para a prefeitura ou para a venda direta. Eu levantei a mão. 350 mil, eu disse. Minha voz saiu firme. Marcos virou a cabeça. Ele não me reconheceu de imediato. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ninguém mais queria aquela bomba. Só eu sabia como desarmar. Eu sabia que a multa ambiental poderia ser convertida em plantio de árvores se a gente entrasse com o processo certo. Eu li a lei municipal inteira nas minhas noites na pensão. A dívida do IPTU podia ser parcelada em 10 anos se o comprador fosse morador único. Eu sabia o que eles não sabiam. Vendido para o cavaleiro do fundo! Eu levantei. Tirei o boné. Tirei os óculos. Caminhei até a mesa para assinar o cheque. Marcos se levantou, cambaleando. Os olhos dele se arregalaram tanto que pareciam que iam saltar do rosto. Júnior! Ele sussurrou. A voz dele era de puro terror. Júnior, você comprou? Eu terminei de assinar. Entreguei o cheque para o leiloeiro. Peguei meu recibo. Virei para o meu irmão. O homem que me expulsou com um saco de lixo na chuva. Oi, Marcos. A Renata está bem? Manda um abraço para ela. Mas, Júnior, a gente pode conversar. A casa é da família. A gente pode morar junto. Eu estou sem ter onde cair morto, cara. O banco tomou meu apartamento. Eu cheguei bem perto dele. Senti o cheiro de álcool e desespero. Você tem 24 horas para sair. Ou eu chamo a segurança para te tirar à força por invasão de propriedade. A casa é minha. A sensação de ver a oficial de justiça entregando a ordem de despejo para eles na semana seguinte não foi alegria. Foi alívio. Renata saiu chorando, xingando, dizendo que eu era um monstro, que eu não tinha coração. Marcos saiu em silêncio, de cabeça baixa, carregando as poucas coisas que sobraram num saco de lixo preto. O mesmo tipo de saco que ele me deu. O mundo dá voltas, meus amigos. O mundo dá muitas voltas. Entrei na casa. Estava vazia. Ecos. A piscina de borda infinita estava verde, cheia de dengue. O jardim estava morto. Mas as paredes ainda eram as mesmas. Fui até o escritório do meu pai. Sentei na cadeira dele. O couro estava rasgado. Abri a gaveta. No fundo falso, que só eu sabia que existia porque eu brincava de esconde-esconde ali quando criança, estava lá. Uma apólice de seguro de vida antiga. E uma carta. Uma carta escrita à mão pelo meu pai, datada de um mês antes dele morrer. Júnior, se você está lendo isso, é porque seus irmãos fizeram o que eu temia. Eu não tive coragem de enfrentar a ganância deles em vida. Me perdoe. Deixei a casa com dívidas de propósito. Eu sabia que eles não iam verificar. Eu sabia que eles iam cair na própria armadilha. Esse seguro nesta gaveta está no seu nome. É pouco, mas vai ajudar a consertar o que eles vão quebrar. Seja feliz, meu filho. A casa sempre foi sua. Eu chorei. Chorei o que não tinha chorado em 3 anos. Peguei o seguro. Usei para reformar a casa, pagar o parcelamento do IPTU e plantar as árvores que a prefeitura exigia. Hoje, a casa está linda. O jardim está florido. Marcos trabalha de Uber alugado. Renata tenta vender cosméticos pirâmides na internet. Eles tentam contato de vez em quando, pedindo dinheiro. Eu visualizo e não respondo. Estou sentado na varanda agora. O café está fresco. A brisa é boa. A vingança não é um prato que se come frio. A vingança é um prato que você não precisa nem cozinhar. Se você tiver paciência, a vida serve ele prontinho na sua mesa. Mas tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. A assinatura falsa no documento de doação, eu mandei enquadrar. Está pendurada na parede da sala, para eu nunca esquecer que sangue não é nada se não tiver lealdade. E você, sabe o que seus parentes fariam por um pedaço de terra?
Talvez seja melhor nem descobrir. Ei, obrigado por ter ficado até o final. Eu sei que o seu tempo vale muito, então agradeço de verdade por passar esses minutos comigo. Se quiser apoiar o canal, deixa o like, comenta e se inscreve para não perder as próximas histórias. Sua presença aqui faz tudo valer a pena. Até o próximo vídeo!